Você consegue ouvir isso? Esse zumbido incessante no fundo da sua mente. O barulho de engrenagens enferrujadas moendo possibilidades. O vapor sibilante da dúvida que embaça sua visão. Esta não é uma fábrica qualquer. Esta é a sua fábrica. Uma linha de montagem particular operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, com um único propósito: construir catástrofes. Ela é especialista em pegar uma pequena faísca de incerteza e transformá-la num incêndio de proporções apocalípticas. A matéria-prima é o "e se?". E se eu falhar naquela apresentação? E se o médico ligar com más notícias? E se eles estiverem rindo de mim? E se eu perder tudo? Cada "e se" é uma peça nova na esteira rolante, soldada com a ansiedade, polida com o pessimismo e embalada para a entrega direta no seu estômago, no seu peito, na sua garganta. Você é o proprietário, o operário e o único consumidor do produto final. O medo. Um medo tão vívido, tão detalhado, que você o sente na pele antes mesmo que qualquer coisa aconteça. Mas, e se você pudesse cortar a energia? E se você pudesse demitir cada operário fantasma, silenciar cada máquina barulhenta e, com as suas próprias mãos, girar a válvula principal que fecha as portas desta fábrica para sempre? E se, no lugar deste barulho ensurdecedor, você pudesse encontrar o silêncio? Bem-vindo ao Código Estoico. Nos próximos minutos eu não vou te oferecer um band-aid, um pensamento positivo ou uma distração barata. Eu vou te entregar a planta de engenharia reversa desta fábrica. Eu vou te dar as ferramentas exatas, forjadas na sabedoria de imperadores romanos e na psicologia profunda, para desmantelar essa estrutura, peça por peça. Esta não é uma metáfora vazia. Esta é a anatomia da sua ansiedade, e hoje nós vamos realizar uma cirurgia. A promessa não é uma vida sem problemas. A promessa é uma mente que não se torna o problema. Uma mente que, em vez de ser uma fábrica de catástrofes, se torna uma fortaleza de paz interior. Você passou tempo demais sendo assombrado pela produção em massa do seu próprio medo. Agora é a hora de tomar o controle da linha de produção. Fique comigo, pois a demolição começa agora. Para entender como vamos desativar essa fábrica, primeiro precisamos caminhar pelo seu chão de fábrica. Precisamos entender a sua arquitetura, a lógica por trás da sua operação aparentemente caótica. A dor que você sente não é um defeito de fabricação. É o resultado de um sistema perfeitamente calibrado para produzir sofrimento. O André é um homem inteligente, competente, cheio de potencial. Mas ele vive com um nó constante na garganta. Ele se deita à noite e, em vez de dormir, ele assume o turno da noite na sua fábrica mental. Ele repassa conversas do dia, procurando por erros. Ele ensaia discussões que talvez nunca aconteçam. Ele projeta o fracasso de projetos que nem sequer começou. A fábrica opera em força máxima, e o André se sente exausto antes mesmo de o dia começar. Este é o diagnóstico do problema. O pensamento excessivo. Não é apenas pensar. É um ciclo vicioso de ruminação sobre o passado e de catastrofização sobre o futuro. 2. Psicologicamente, isso é conhecido como looping mental. Sua mente se agarra a um pensamento negativo e, como um disco arranhado, o repete indefinidamente, cada repetição tornando o sulco mais profundo e mais difícil de escapar. 3. A ciência por trás disso é fascinante e aterrorizante. O nosso cérebro, em sua essência, evoluiu para nos proteger. Ele tem um viés de negatividade. Ele é programado para procurar por ameaças no ambiente, o tigre no arbusto, o inimigo na colina. Na ausência de tigres reais, a sua mente começa a criá-los. A sua fábrica de catástrofes é, na verdade, um sistema de segurança primitivo operando em modo de pânico no mundo moderno. As ameaças hoje não são tigres, mas um e-mail do chefe, uma conta para pagar, um olhar de desaprovação. O sistema não distingue a escala. Para ele, ameaça é ameaça, e a resposta é sempre a mesma: inundar seu corpo com cortisol e adrenalina,
Os hormônios do estresse. É por isso que seu coração dispara antes de uma ligação importante. É por isso que seu estômago revira quando você pensa no futuro. Sua fábrica não está apenas produzindo pensamentos, ela está bombeando veneno químico diretamente na sua corrente sanguínea. As estatísticas são alarmantes. Milhões de pessoas como o André são diagnosticadas com transtornos de ansiedade todos os anos. Mas os números não capturam a realidade silenciosa da dor. As oportunidades perdidas por medo de tentar. Os relacionamentos desgastados pela insegurança. A alegria do momento presente roubada pela preocupação com um futuro imaginário. O impacto na qualidade de vida é total. A fábrica de catástrofes não fica contida na sua cabeça. Ela vaza. Ela polui a sua saúde física, causando dores de cabeça, problemas digestivos, insônia. Ela sabota sua carreira, pois a mente que prevê o desastre hesita em inovar, em assumir riscos, em liderar. Ela envenena seus relacionamentos, porque a dúvida constante te faz questionar a lealdade, a buscar validação, a se fechar para não se machucar. Viver com essa fábrica operando é como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado e o alarme disparando sem parar. Você gasta uma quantidade imensa de energia apenas para se mover alguns centímetros e chega ao seu destino, se chegar, completamente esgotado. A ironia mais cruel é que você é o engenheiro-chefe deste lugar. Você, inconscientemente, aprovou a planta, contratou os gerentes e assina os cheques de pagamento com a sua própria atenção. A boa notícia, a notícia que é a razão de ser do código estoico, é que, como engenheiro-chefe, você tem a autoridade para ordenar uma paralisação total. Você tem o poder de cortar a energia, de desmontar as máquinas e de converter este terreno baldio de ansiedade em um jardim de tranquilidade. O primeiro passo é reconhecer que a fábrica existe. É parar de acreditar que o barulho é normal. O barulho não é normal. O silêncio é o seu estado natural. E nós vamos reivindicá-lo. O primeiro pilar para desmantelar a sua fábrica de catástrofes é o mais fundamental. É o interruptor principal de energia. Toda grande indústria consome uma quantidade colossal de combustível para manter suas operações. A sua fábrica mental não é diferente. O combustível que ela queima sem parar, dia e noite, é a sua atenção focada em coisas que você não pode controlar. Cada minuto que você gasta se preocupando com a economia global, com o que os outros pensam de você, com o trânsito de amanhã, com a possibilidade de chover no fim de semana, é um galão de combustível de alta octanagem que você injeta diretamente nos motores do medo. Para cortar essa fonte de energia, nós vamos usar a primeira e mais poderosa ferramenta do código estoico, o inventário da fábrica. Na filosofia antiga, isso é conhecido como a dicotomia do controle. Epicteto, um escravo que se tornou um dos mais influentes filósofos estoicos, resumiu isso de forma brutalmente simples. O principal trabalho na vida é este: distinguir e separar as coisas. Dizer a mim mesmo quais são as externas, que não posso controlar, e quais têm a ver com as escolhas que eu de fato controlo. 4. Esta ideia é a chave mestra que abre todas as outras portas. Imagine-se agora, com uma prancheta na mão, parado na entrada da sua fábrica. Sua tarefa é simples: etiquetar tudo. Cada pensamento, cada preocupação, cada cenário futuro que passa pela sua mente precisa receber uma de duas etiquetas: sob meu controle ou fora do meu controle. Vamos fazer um exercício prático, visceral. Pense na maior catástrofe que sua fábrica está produzindo para você neste exato momento. Talvez seja o medo de ser demitido. É um produto clássico da fábrica, um campeão de vendas. Vamos colocar esse medo na nossa esteira de análise. O que exatamente nesta situação está fora do seu controle? A decisão final do seu chefe, as políticas internas da empresa, a saúde financeira do mercado, a opinião que seus colegas têm sobre você, a existência de um candidato externo mais qualificado. Tudo isso vai para a pilha gigantesca do fora do meu controle.
tentar mudar essas coisas com a força da sua preocupação é como tentar impedir um furacão soprando contra ele. É um gasto de energia inútil e exaustivo. Agora, a parte mais importante. O que nesta mesma situação está 100% sob o seu controle? A qualidade do seu trabalho hoje, a sua pontualidade, a sua atitude com os colegas, a sua disposição para aprender uma nova habilidade, a atualização do seu currículo, a sua decisão de começar a economizar dinheiro como uma rede de segurança, a sua preparação para a próxima reunião, a sua escolha de ser proativo e buscar feedback. Todas essas coisas são suas. Elas vivem dentro do seu império. Elas são o seu domínio. A dicotomia do controle não é sobre passividade. Não é sobre dizer, não posso controlar nada, então não vou fazer nada. Pelo contrário, é a estratégia de guerra mais inteligente que existe. Ela te força a retirar todas as suas tropas das batalhas impossíveis de vencer para concentrar toda a sua força de fogo, onde a sua vitória é não apenas possível, mas garantida. A sua ação, a sua virtude, o seu caráter. A alfinetada emocional aqui é profunda. Você se sente impotente porque está lutando as batalhas erradas. Sua energia está sendo desperdiçada em território inimigo. A solução prática, a ferramenta, é tornar isso um hábito diário. Pegue uma folha de papel, literalmente. Divida-a em 2 colunas. De um lado escreva, sob meu controle. Do outro, fora do meu controle. Todos os dias pela manhã, ou sempre que sentir a fábrica ligando seus motores, pare por 1 minuto e faça o seu inventário. Escreva a preocupação no topo da página e depois distribua seus componentes nas colunas. Você se surpreenderá com o resultado. A lista de coisas fora do seu controle será sempre vasta, esmagadora. A lista de coisas sob seu controle será sempre pequena, concisa e acionável. É aqui que a mágica acontece. Você olha para a lista do fora do meu controle e conscientemente você a abandona. Você a entrega ao destino, ao universo, a Deus, ao que quer que faça sentido para você. Você reconhece que sua preocupação não altera a realidade dessas coisas. E então, você vira toda a sua atenção, toda a sua energia, todo o seu poder para a lista do sob meu controle, e você age. Você faz a próxima coisa, a pequena, humilde, mas poderosa ação que está ao seu alcance. Esta prática repetida dia após dia começa a reconfigurar sua mente. A fábrica começa a morrer de fome. As máquinas rangem, as luzes piscam. Ela implora por sua preocupação, enviando novos cenários, novas catástrofes. Mas você agora tem sua prancheta. Você tem seu método. Você se tornou um inspetor de qualidade mental. Você para o pensamento na porta e pergunta: você pertence a mim ou ao mundo exterior? Se a resposta for ao mundo exterior, você carimba. Devolvido ao remetente. O imperador Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em seu tempo, escrevia em seu diário pessoal, não para ser publicado, mas para se lembrar. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará a força. 5. Ele não estava falando como um imperador, estava falando como um ser humano lutando para manter sua sanidade em meio ao caos. Ele estava fazendo seu inventário. Histórias de superação usando este método são inúmeras. Pense em Viktor Frankl, um psiquiatra preso em campos de concentração nazistas. Ele perdeu tudo: sua família, sua casa, sua liberdade. Tudo estava fora de seu controle. Mas ele percebeu, no meio do sofrimento mais extremo, que havia uma última liberdade que ninguém poderia tirar dele: a liberdade de escolher sua atitude em relação ao seu sofrimento. 666. Ele podia escolher se entregar ao desespero ou encontrar um significado. Ele focou na única coisa que controlava: sua resposta interior. E ao fazer isso, ele não apenas sobreviveu,
mas construiu uma filosofia inteira que ajudou milhões de pessoas a encontrar um propósito. Ele cortou a fonte de energia da sua fábrica de catástrofes nas piores condições imagináveis. Sua situação pode não ser tão extrema, mas o princípio é o mesmo. Você pode estar enfrentando uma crise financeira. Você não controla a taxa de juros, mas controla seus gastos. Você pode estar passando por um término de relacionamento. Você não controla os sentimentos da outra pessoa, mas controla sua dignidade, seu autocuidado, sua decisão de se curar. O exercício prático, então, vai além do papel. É uma postura de vida. Ao caminhar pelo seu dia, comece a narrar para si mesmo. O trânsito está horrível, fora do meu controle. O que está no meu controle? A música que eu ouço, o podcast que eu escuto, minha paciência. Meu colega foi rude. Fora do meu controle. O que está no meu controle? Minha resposta. Minha recusa em deixar isso estragar meu dia. A cada vez que você faz isso, você enfraquece a fábrica. Você retoma um pouco do seu poder. Você se torna menos reativo e mais proativo. A paz que isso gera é indescritível. É a paz de um soldado que sabe quais muros defender e quais abandonar. A frase mantra para este primeiro pilar, para ser repetida até que se torne parte do seu DNA, é: com a fonte principal de energia cortada, a sua fábrica de catástrofes está vulnerável. O barulho diminuiu, mas a maquinaria ainda está lá, intacta, pronta para ser religada ao menor sinal de descuido. Agora, nosso trabalho é entrar no chão de fábrica e desmontar a linha de produção mais perigosa, a que fabrica o seu produto mais vendido, o medo paralisante do futuro. Esta máquina é sofisticada. Ela não apenas imagina um cenário ruim, ela o projeta em alta definição, com som surround, e te força a assistir em loop. Para desativar essa máquina específica, vamos usar a segunda ferramenta do nosso kit do código estoico, uma que pode parecer contraintuitiva e até um pouco assustadora no início. Nós a chamamos de o simulador de voo da mente. Os estoicos a chamavam de premeditatio malorum, ou a premeditação dos males. Parece loucura, não é? Espere. Você está me dizendo que para parar de me preocupar com coisas ruins, eu devo pensar deliberadamente em coisas ruins? Sim, exatamente. Mas há uma diferença crucial entre a catastrofização que sua fábrica produz e a premeditação que o estoico pratica. A catastrofização é passiva, emocional e paralisante. É você sendo arrastado por um filme de terror do qual é a vítima indefesa. A premeditatio malorum é ativa, racional e fortalecedora. É você, como diretor, sentando na sala de edição, analisando o filme cena a cena e preparando um plano de contingência. Sêneca, um dos mais ricos e influentes homens de Roma, e um mestre estoico, aconselhava: o homem que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. Ele não estava dizendo para ignorar o futuro. Ele estava nos ensinando a nos preparar para ele de forma inteligente. A ferramenta funciona assim. Em vez de deixar o medo de um evento futuro te assombrar como um fantasma disforme, você o encara diretamente. Você o convida para sentar à mesa, sob a luz forte da sua razão. Você para de fugir e, em vez disso, pergunta: ok, qual é a pior coisa que pode realmente acontecer? Vamos usar um exemplo concreto. O André, nossa persona, tem pânico de falar em público. Ele tem uma apresentação importante em 2 semanas. Sua fábrica de catástrofes está a todo vapor. As máquinas produzem imagens dele gaguejando, esquecendo o texto, sendo ridicularizado pelos colegas, seu chefe balançando a cabeça em desaprovação. O medo é tão grande que ele mal consegue começar a preparar os slides. Isso é catastrofização. Agora vamos aplicar o simulador de voo. O André vai sentar em um lugar calmo, fechar os olhos e deliberadamente dar play no pior cenário possível. Não de forma passiva, mas como um engenheiro analisando uma falha. Ok, cenário 1. Eu subo ao palco e minha mente fica em branco. Silêncio total. O medo inicial surge,
O coração acelera, mas ele não para aí. Ele pergunta: e então? O que eu faria? A resposta racional começa a surgir. Bem, eu teria minhas anotações na minha mão. Eu poderia olhar para elas. Eu poderia respirar fundo por 3 segundos e pedir desculpas dizendo: perdão, perdi minha linha de raciocínio por um momento. Isso seria embaraçoso? Sim. Seria o fim do mundo? Não. Agora ele simula o cenário 2. Eu começo a gaguejar incontrolavelmente. O medo surge novamente. E então, o que eu faria? A resposta racional: eu poderia diminuir o ritmo da minha fala, fazer pausas mais longas, beber um gole de água. As pessoas perceberiam? Provavelmente. Elas me julgariam como um fracassado para sempre? Improvável. A maioria das pessoas está muito ocupada com suas próprias inseguranças para se fixar na minha. Ele continua. Cenário 3. A tecnologia falha. O projetor morre. Resposta: eu teria cópias impressas da apresentação para distribuir. Ou eu poderia simplesmente falar usando o quadro branco. Seria ideal? Não. Seria uma prova da minha capacidade de improvisar? Sim. Percebe a mudança? O medo disforme e aterrorizante está sendo dissecado em uma série de problemas solucionáveis. O que essa prática faz é uma forma de dessensibilização. É como tomar pequenas doses de um veneno para criar imunidade. Os pilotos de avião passam centenas de horas em simuladores de voo, praticando como reagir a falhas de motor, tempestades e pane no sistema. Eles fazem isso para que, se a emergência real acontecer, a resposta não seja pânico, mas um procedimento treinado. A Premeditatio Malorum é o seu simulador de voo para a vida. Você está treinando sua mente para não entrar em pânico quando a turbulência aparecer. Esta metodologia tem 3 etapas claras. Primeira etapa: visualizar o pior. Seja específico. Não apenas vou falhar, mas como você vai falhar? O que as pessoas dirão? Qual será o resultado imediato? Pinte o quadro com detalhes. Segunda etapa: planejar a resposta. Para cada detalhe do pior cenário, pergunte: o que eu faria a seguir? Qual é o primeiro passo prático? Quem eu poderia chamar para pedir ajuda? Quais recursos internos, coragem, resiliência, e externos, amigos, economias, eu tenho? Crie um mini plano de ação. Terceira etapa: retornar ao presente com gratidão. Depois de encarar o pior e perceber que você tem recursos para lidar com isso, você volta ao presente. E algo mágico acontece. O presente, que antes parecia assustador, agora parece uma bênção. A ausência da catástrofe se torna em si um motivo de alegria. Você olha para sua situação atual e pensa: bem, o projetor ainda não quebrou, minha voz ainda não falhou, eu ainda tenho tempo para me preparar. Isso te enche de uma calma e de um poder imenso. Os resultados esperados desta prática são transformadores. Primeiro, a ansiedade diminui drasticamente. O monstro que vive no escuro do futuro perde seu poder quando você acende a luz da razão sobre ele. Segundo, sua confiança aumenta. Você começa a perceber que é mais resiliente e engenhoso do que imaginava. Você já enfrentou a tempestade em sua mente e sobreviveu. A chuva real parece menos intimidante. Terceiro, você se torna um solucionador de problemas melhor. Em vez de ficar paralisado pelo medo, sua mente é treinada para procurar soluções e planos de contingência. Como Marco Aurélio disse, o obstáculo para a ação avança a ação. O que está no caminho torna-se o caminho. 7. Ao premeditar o obstáculo, você já o está transformando em um caminho. A alfinetada emocional aqui é que você tem sofrido por ameaças que nunca se materializaram, e mesmo que se materializassem, você teria a força para lidar com elas. Seu sofrimento tem sido, em grande parte, opcional. 8. A sua fábrica te vendeu a ideia de que você é frágil. O código estoico revela que você é antifrágil, alguém que pode se fortalecer com o caos, não apenas sobreviver a ele.
A frase mantra para este segundo pilar, para ser usada como um escudo contra o medo do futuro, é: o que fazemos com este terreno agora? O que construímos no lugar das ruínas? É isso que vamos descobrir a seguir. A fábrica está em silêncio. As máquinas que produziam medo em escala industrial estão desligadas e desmontadas. A fonte de energia, sua preocupação com o incontrolável, foi cortada. Há um vasto espaço vazio onde antes havia barulho e pânico. Este é um momento perigoso. A natureza abomina o vácuo. Se você não escolher conscientemente o que construir neste novo espaço, os velhos hábitos, as velhas ervas daninhas da ansiedade, começarão a crescer novamente. É por isso que o terceiro pilar do nosso processo de desmantelamento é o mais criativo e duradouro. Não se trata de destruir, mas de construir. Trata-se de pegar os escombros da sua antiga fábrica e usá-los como alicerce para uma nova estrutura, uma fortaleza de serenidade. A ferramenta que usaremos para isso é a mais sublime e, talvez, a mais desafiadora do arsenal estoico. Nós a chamamos de o selo da aceitação ativa. Os filósofos a conheciam por uma frase em latim de duas palavras que ecoa através dos séculos: amor fati, o amor ao destino. Não a resignação ao destino, não a tolerância ao destino. O amor. A ideia de que tudo o que acontece em sua vida, absolutamente tudo, o bom, o mal, o feio, o doloroso, o inesperado, é necessário, é útil e deve ser não apenas aceito, mas abraçado como um ingrediente essencial da sua jornada. Friedrich Nietzsche, um filósofo profundamente influenciado pelos estoicos, descreveu sua fórmula para a grandeza em um ser humano como amor fati, que não se queira nada de diferente, nem para frente, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não meramente suportar o que é necessário, mas amá-lo. Esta é a técnica avançada que transforma a paz em poder. Enquanto a dicotomia do controle te ensina a focar no que você pode mudar, o amor fati te ensina a amar aquilo que você não pode. É o selo final que fecha todas as rachaduras por onde a ansiedade poderia voltar a entrar. Como isso funciona na prática? É uma mudança de perspectiva, uma reinterpretação radical da realidade. Em vez de ver um evento negativo como um problema, você o treina para vê-lo como um evento. E para cada evento, você faz a pergunta transformadora: como isso pode me servir? Vamos a um exemplo prático e doloroso. O André foi demitido. A catástrofe que sua fábrica tanto previa aconteceu. A dicotomia do controle já o ajudou a focar em suas ações, procurar um novo emprego, atualizar o currículo. A premeditatio malorum já o preparou para o choque inicial, então ele não está em pânico total. Agora, o amor fati entra em cena para o golpe final. A reação normal seria raiva, ressentimento, autopiedade. Por que eu? Isso é injusto. Minha vida acabou. A reação do amor fati é diferente. O André se senta com a dor. Ele não a nega. Mas então ele pergunta: ok, isso aconteceu. É um fato. Não posso mudá-lo. Como posso usar isso? Como posso amar este evento? Talvez a demissão seja a oportunidade forçada para ele finalmente sair de uma carreira que ele secretamente odiava. Talvez o tempo livre seja uma chance para se reconectar com sua família. Talvez a experiência de ser demitido lhe dê uma humildade e uma empatia que ele não possuía antes. Talvez este fim seja, na verdade, um redirecionamento violento, mas necessário para um caminho melhor. O amor fati é a arte de encontrar a vantagem oculta na adversidade. Marco Aurélio, em suas meditações, capturou isso perfeitamente. O que se interpõe no caminho torna-se o caminho. 9. A demissão não é um bloqueio na estrada. É a própria estrada que o leva a um novo destino. Implementar isso requer uma prática consciente, quase como um treinamento de um atleta mental. A técnica mais eficaz é o que podemos chamar de diário da reinterpretação. No final de cada dia,
Você escreve sobre o evento mais negativo ou estressante que ocorreu. Depois de descrevê-lo objetivamente, você se força a escrever 3 maneiras pelas quais esse evento pode, potencialmente, ser uma coisa boa. No início, parecerá forçado, artificial. Não há nada de bom em ter furado o pneu. Mas você persiste. 1. Furar o pneu me forçou a aprender a trocá-lo, uma habilidade útil. 2. Enquanto esperava pelo reboque, ouvi um podcast incrível que mudou minha perspectiva sobre algo. 3. A experiência me lembrou da importância da paciência e de como as coisas pequenas podem nos desestabilizar, me incentivando a ser mais resiliente. O que você está fazendo é construir uma nova via neural. Você está treinando seu cérebro para, automaticamente, procurar pela oportunidade dentro do obstáculo. Você está se transformando de uma vítima das circunstâncias em um alquimista que transforma o chumbo da dor no ouro da sabedoria. Esta não é uma forma de auto-engano. Não se trata de fingir que a dor não existe. A dor é real. Trata-se de acreditar que a dor pode ser produtiva. Como diz a famosa citação de Khalil Gibran: quanto mais fundo a tristeza cavar em seu ser, mais alegria você poderá conter. Ele te torna inquebrável, porque se tudo o que acontece pode ser usado para o seu bem, então nada pode realmente te prejudicar. Você se torna como o fogo, que transforma tudo o que é jogado nele em mais chama e mais luz. A manutenção desses resultados depende desta prática contínua. A fábrica de catástrofes é como uma selva. Se você parar de cuidar do seu jardim, a vegetação selvagem tentará retomar o território. O amor fati é a jardinagem diária da sua mente. É arrancar as ervas daninhas do ressentimento e da vitimização e plantar as sementes da gratidão e do propósito em seu lugar. A alfinetada emocional final é esta: você tem agido como se o universo estivesse conspirando contra você. O amor fati te convida a operar sob a premissa de que o universo está conspirando a seu favor, mesmo que sua ajuda venha na forma de desafios dolorosos. É uma mudança de fé, de uma fé na catástrofe para uma fé no crescimento. É a escolha de ver sua vida não como uma série de acidentes, mas como uma narrativa coerente e significativa, onde cada capítulo, mesmo os mais sombrios, contribui para o desenvolvimento do herói, que é você. A frase mantra para este pilar final, o selo que completa a obra, é: isso aconteceu e eu o aceito. Isso aconteceu e eu o amo. Isso aconteceu e eu o usarei para me tornar mais forte. Com esta última peça no lugar, a transformação não é apenas possível, é inevitável. A fábrica não está apenas fechada. Seu terreno foi consagrado e uma nova cidadela foi erguida. Agora, vamos ver como é a vida do outro lado de seus muros. A teoria é elegante, as ferramentas são poderosas, mas a prova reside na transformação vivida. Como é a vida do lado de fora da fábrica? Como é respirar um ar que não está poluído pela fumaça da ansiedade? Vamos abandonar a abstração e entrar na vida de pessoas que implementaram o código estoico e demoliram suas próprias fábricas. Seus testemunhos não são apenas histórias, são um mapa do território que você está prestes a conquistar. Conheça Mariana. Durante anos, Mariana viveu refém de uma fobia social avassaladora. Cada convite para uma festa, cada reunião de equipe, era um gatilho que ligava sua fábrica na potência máxima. A linha de produção fabricava cenários de rejeição. Ela diria algo estúpido, ninguém falaria com ela. Todos secretamente a achariam estranha. O resultado? Ela passava fins de semana inteiros sozinha, inventando desculpas, sentindo a solidão como uma ferida aberta, mas com mais medo ainda do contato humano. Então, ela começou a aplicar o código. Primeiro, o inventário da fábrica, a dicotomia do controle. Ela pegou um caderno e escreveu: o que os outros pensarão de mim na festa? Fora do meu controle. Se eles vão gostar de mim? Fora do meu controle. Se serei a pessoa mais interessante da sala?
fora do meu controle. Do outro lado, ela escreveu: minha decisão de ir, sob meu controle. Minha decisão de sorrir e dizer olá para uma pessoa, sob meu controle. Minha decisão de fazer uma pergunta a alguém, sob meu controle. Minha decisão de ficar por apenas 30 minutos e me sentir sobrecarregada, sob meu controle. Pela primeira vez, a montanha da festa se tornou uma série de pequenos passos gerenciáveis. A energia que ela gastava se preocupando com a opinião alheia foi redirecionada para a simples ação de se arrumar e sair de casa. A energia foi cortada. Em seguida, ela usou o simulador de voo, Premeditatio Malorum. Ela se sentou e visualizou o pior. Eu chego lá e fico parada num canto sozinha por 10 minutos. E então? Eu pegaria meu celular e mandaria uma mensagem para uma amiga. Ou eu iria ao banheiro, respiraria fundo e decidiria ir embora. Seria desconfortável? Sim. Eu sobreviveria? Absolutamente. Ao ensaiar o desastre perdeu seu poder aterrorizante. O medo foi desmontado. Finalmente, numa festa, alguém fez um comentário que poderia ser interpretado como uma crítica sutil. A velha Mariana teria ruminado sobre isso por semanas. A nova Mariana aplicou o selo da aceitação ativa, amor fati. Ok, isso aconteceu. Talvez essa pessoa estivesse tendo um dia ruim. Talvez eu tenha interpretado mal. De qualquer forma, como isso pode me servir? Isso me mostra que minha autoestima não deve depender de comentários aleatórios. É um ótimo lembrete para fortalecer minha validação interna. O terreno foi reconstruído. Hoje, Mariana não é a alma da festa. E esse nunca foi o objetivo. Mas ela vai. Ela conecta. Ela vive. A fábrica foi substituída por um pequeno e tranquilo jardim interior. Agora, pense em Carlos, um gerente de projetos que sofria de uma paralisia por análise crônica. Cada decisão, por menor que fosse, era um pesadelo. Sua fábrica produzia milhares de variáveis, de possíveis resultados negativos, e ele ficava preso, incapaz de agir, atrasando projetos e minando a confiança de sua equipe. Ele começou a usar as ferramentas. A dicotomia do controle o fez perceber que ele não podia garantir o sucesso perfeito de um projeto, fora de controle, mas podia garantir um processo de tomada de decisão claro e rápido, sob seu controle. A Premeditatio Malorum o ajudou a encarar o medo. Qual é o pior que acontece se eu tomar a decisão errada? A resposta quase sempre era: nós teremos que corrigir o curso. Será um aborrecimento, não o apocalipse. O amor fati o ensinou a ver as decisões erradas, não como falhas, mas como dados valiosos, lições que tornavam a próxima decisão mais informada. Carlos se transformou de um gargalo em um catalisador. Sua equipe floresceu sob sua liderança decisiva. A fábrica dele, que produzia indecisão, foi convertida em um laboratório de experimentação e aprendizado rápido. Os benefícios e mudanças que você pode esperar ao seguir este caminho são profundos e abrangem todas as áreas da sua vida. Primeiro, a recuperação de uma quantidade massiva de energia mental e emocional. Imagine toda a eletricidade que sua fábrica consome. Agora imagine essa energia sendo redirecionada para seus hobbies, seu trabalho, seus relacionamentos, sua saúde. Você não se sentirá mais cronicamente exausto. Segundo, uma clareza de pensamento radical. Sem o ruído constante da ansiedade, sua mente se torna uma ferramenta afiada e precisa. Você toma decisões melhores e mais rápidas. Você resolve problemas de forma mais criativa. Terceiro, um aumento dramático na resiliência emocional. Os desafios da vida não desaparecem, mas sua capacidade de enfrentá-los sem se quebrar aumenta exponencialmente. Você se torna o carvalho que enverga na tempestade, mas não quebra, em vez do galho seco que se parte ao primeiro vento. Quarto, e talvez o mais importante, a capacidade de viver no presente. A fábrica de catástrofes é uma máquina do tempo defeituosa.
que te prende ou no cemitério do passado ou no teatro de horrores do futuro. Ao desligá-la, você finalmente aterrissa no único lugar onde a vida realmente acontece, o aqui e o agora. 10. Você começa a sentir o gosto da comida, a ouvir a risada de quem ama, a ver a beleza em um céu de fim de tarde. A visão do futuro transformado é a de uma vida vivida com uma calma interior que não é frágil, mas forte. É acordar de manhã e sentir paz em vez de pânico. É olhar para os desafios no horizonte não com medo, mas com uma curiosidade confiante. O que eu posso aprender com isso? É deitar a cabeça no travesseiro à noite, não para lutar com os demônios da sua mente, mas para descansar o corpo e a alma, em gratidão pelo dia que passou e em prontidão para o dia que virá. É a liberdade. Não a liberdade de problemas, mas a liberdade. É engenharia mental. A fábrica pode ser demolida. A fortaleza pode ser construída. A escolha, como sempre, está inteiramente sob o seu controle. Chegamos ao final da nossa jornada de hoje, mas ao início da sua. Percorremos o chão de fábrica barulhento e opressivo da sua mente, identificamos a fonte de energia que alimenta o caos e, metodicamente, desmontamos a maquinaria do medo. A síntese do nosso trabalho, o manual de demolição que agora está em suas mãos, pode ser resumido em 3 diretrizes claras, 3 ações fundamentais que formam o coração do código estoico para a ansiedade. A primeira ação: corte a fonte de energia. Isso é alcançado através da prática diária do inventário da fábrica, a dicotomia do controle. 11. Você deve se tornar um guarda de fronteira implacável da sua mente, separando o que é seu para controlar do que não é. Sua energia é o seu recurso mais precioso. Pare de doá-la para batalhas que não pode vencer. Concentre cada gota do seu poder no seu campo de ação, suas escolhas, suas atitudes, seu caráter. A segunda ação: desmonte a linha de produção. Esta é a função do simulador de voo da mente. Dessensibilize-se para o medo, praticando sua resposta a ele. Descubra na segurança da sua mente que você é mais forte e mais engenhoso do que a sua ansiedade te fez acreditar. A terceira e última ação: reconstrua no terreno consagrado. Esta é a obra do selo da aceitação ativa, Oidzintus. Treine sua mente para perguntar, não, por que isso está acontecendo comigo? Mas sim, como posso usar isso para me tornar quem eu preciso ser? Estes 3 pilares não são conceitos intelectuais para serem admirados. São ferramentas para serem usadas. Um martelo não serve para nada se ficar na caixa. Ele só tem valor na mão do construtor. Agora, a questão mais importante: qual é o seu primeiro passo concreto? A transformação não começa com um grande salto, mas com um pequeno movimento na direção certa. 13. Seu chamado para a ação, neste exato momento, é este. Pegue uma folha de papel ou abra um novo documento no seu computador. Não amanhã, não depois, agora. Pense na principal catástrofe que sua fábrica estava produzindo enquanto você assistia a este vídeo. Escreva-a no topo da página. E então, faça o seu primeiro inventário. Desenhe 2 colunas. De um lado, liste os elementos que estão completamente fora do seu controle. Do outro, liste apenas uma, ação minúscula que está 100% sob o seu controle e que você pode executar nas próximas 24 horas. Pode ser enviar aquele e-mail. Pode ser fazer uma caminhada de 10 minutos. Pode ser ler 2 páginas de um livro. Não importa o quão pequeno seja. O ato de identificar e se comprometer com essa única ação é o som do primeiro tijolo sendo removido da fundação da sua fábrica. É o seu primeiro ato de rebelião consciente contra a tirania da ansiedade. Faça isso. Este é o seu ponto de partida. A jornada para a paz interior não é um evento, é um processo. Haverá dias em que as máquinas tentarão se religar. Haverá momentos em que a fumaça da dúvida tentará turvar sua visão. Isso é normal. A diferença é que agora você não está mais indefeso. Você tem o manual. Você tem as ferramentas. Você sabe exatamente o que fazer.
Você não é seus pensamentos. Você não é sua ansiedade. Você é o observador silencioso por trás de tudo isso. 14. Você é a consciência que tem o poder de escolher onde focar, o que alimentar e o que deixar morrer de fome. Por muito tempo, você viveu como um prisioneiro em uma fábrica que você mesmo construiu. Você se acostumou com o barulho, acreditou que o medo era o estado natural das coisas. Mas dentro de você, sempre existiu a centelha do arquiteto, do engenheiro, do mestre que tem a autoridade para ordenar o fim de tudo isso. Hoje, nós atiçamos essa centelha. Agora, cabe a você transformá-la em uma chama. Pegue suas ferramentas. O silêncio que você tanto anseia não é um destino distante. É uma decisão. É uma prática. Ele está esperando por você, do outro lado da sua próxima ação consciente. A paz não é algo que você encontra. É algo que você constrói. Comece a construir. Agora.